Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, aonde você estiver. Irmãos, eu vou pedir para você abrir a sua palavra, a tua Bíblia, lá em Números, no capítulo 14. Números capítulo 14, nós vamos meditar na palavra, amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu aconselho a você que está em casa, sempre que puder, estar acompanhado de um caderno, de uma caneta, para você ir anotando algumas coisas. Muitas vezes Deus tem falado conosco, mas a nossa memória é fraca e a gente deixa por esquecer. Então aquilo que é importante, tudo é importante, mas tem algo que Deus fala especificamente com você, e nessa noite não vai ser diferente. Glória a Deus. Mas antes da gente começar a ler a palavra, deixa eu fazer uma oração por mim, vocês orem por mim, eu vou orar por vocês, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Senhor, o Senhor reservou esse dia para que nós possamos estar junto como irmãos, concentrado e focado, Senhor, em ouvir a Tua palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo, de falar conosco o que nós precisamos ouvir. Tenha liberdade para estar conosco, nos orientando, nos exortando se necessário for, mas fique conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus lá em Números 14, a partir do verso 21, nós vamos ler do 21 ao 24, diz assim: porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito diferente, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vou repetir esse verso, irmãos, é muito importante, o 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito diferente, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Só até aí, irmãos. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós precisamos fazer, para entender esse texto, nós temos que entender o contexto e por que até aí Deus parece que está meio chateado, meio triste, meio nervoso com esse povo. Esse povo tinha acabado de sair do Egito, eles estavam indo em direção a Canaã, e Deus então colocou ele à prova. Afinal de contas, o tema dessa palavra é: Deus prova o caráter dos seus. Deus prova o caráter dos seus. Em determinado momento, Deus chamou a Moisés e deu uma ordem para ele. São 12 tribos, você vai chamar 12 líderes e vai enviar esses 12 líderes na terra de Canaã, e faça uma análise daquela terra e traz para você um relatório. Eu já começo a falar de liderança, irmãos. A liderança sua, não exclusivamente dos 12 que aqui fala, mas a sua liderança. E eu vou provar para você na palavra que quando se tem líderes sábios, líderes que obedecem a Deus, o resultado é sucesso. Porém, quando tem líderes
que não seguem as ordenanças do Senhor, o resultado é fracasso. E vou mais adiante, tanto um caso quanto o outro, a descendência vai sofrer as consequências ou os benefícios. Aí você pode estar pensando: pastor, mas eu não sou líder. Você é líder. Primeiro, você é líder de você mesmo. Então você deve saber exatamente aonde você pisa, para onde você vai, quem vai com você e qual é o propósito. Não se discute. Segundo, se você é casado, casada, você é líder do seu lar. Você tem a responsabilidade de fazer do seu lar o melhor ambiente possível. E você também tem a responsabilidade de orientar os seus liderados dentro do teu lar. Dentro da tua casa, quem comanda, quem é responsável pela gestão é você, pai, é você, mãe. Muitas vezes nós pecamos nesse quesito. Muitas vezes nós queremos que lá fora sejam as pessoas responsáveis pelo nosso filho. Isso está errado. Isso está errado. Mas voltando aqui ao texto, foi escolhido 12 líderes, e os 12 líderes, então, eles saíram da onde eles estavam e foram, como ordenado, à terra, observar às escondidas aquele ambiente. Se a terra ela era boa, se lá dava para plantar, se lá dava para ter criação, se lá tinha água, se lá era seca, se lá era deserto. E eles foram. Ao retornar, eles fizeram uma reunião, e olha só a gestão de líderes aí de novo, porque dos 12 eles tinham outro líder, nesse caso Moisés. Fizeram uma reunião entre os 12 e então foi pedido o relatório de cada um. Desses 12, 10 foram unânimes a descrever: a terra é boa, sim, tem muita água, sim, dá para cultivar, sim, dá para plantar, sim, dá para criar animais, sim, mas é uma terra perigosa, é uma terra que tem gigantes, é uma terra onde essas pessoas vão nos matar, a quantidade deles é muito grande, eles são muito maiores que nós, eles são mais fortes que nós, e eles vão nos esmagar como gafanhotos. 10 líderes deram esse veredicto ao seu líder maior, e 2 foi diferente. 2 confirmou a primeira parte: tem água, tem pasto, tem árvores, dá para a gente viver bem, dá para a gente plantar, criar nossos gados. E foi além. Ele disse: se Deus já nos deu isso, como Ele prometeu, então nós temos que ir lá e tomar aquilo que é nosso, porque assim Deus o fez, porque assim Deus o quis. Essa situação gerou uma revolta em toda aquela população, e não era pouca. A população, ouvindo esses dois posicionamentos, foram a favor dos 10, foram a favor daqueles que estavam com medo de ir à terra e tomar posse de uma coisa que já era dele, porque Deus já tinha dado a eles por herança, como prometido aos pais dele. Ora, nós falamos de liderança, então agora nós temos que falar de visão. Por que a visão de 10 levaram para um lado e a visão de 2 levaram para outro lado? A visão dos 10 levaram para a visão humana, a visão do problema, a visão da dificuldade, a visão do medo, a visão da morte. Ou seja, eles estavam ali tremendo, com as suas emoções afloradas, pensando somente que eles não iriam dar conta. Enquanto a visão de Josué e Caleb era uma visão positiva, uma visão otimista, uma visão de resultados práticos, mesmo porque eles se lembraram: opa, essa promessa quem deu foi Deus. Então, se Deus deu para nós essa promessa, Ele é responsável por fazer cumpri-las.
cabe a nós irmos lá e tomarmos aquilo que é nosso por herança, simples assim. E aí eu faço uma pergunta para você que está em casa, para você que está aqui: diante de tantas coisas que têm acontecido na humanidade hoje, qual é a sua visão? É uma visão de otimismo ou é uma visão de medo, uma visão de preocupação, uma visão de que não vai dar certo, uma visão de que não vou conseguir, ou uma visão de eu tudo posso em Cristo que me fortalece? A conclusão que você chegar nessa sua resposta vai impactar o teu hoje, o amanhã, e vai impactar também na sua descendência. Na sua descendência. Indo mais além, o texto fala que Deus se chateou tanto, Deus se chateou tanto com esse povo, porque eles vinham da possibilidade de estar presenciando tantos feitos que Deus fez, tantos milagres, tantas maravilhas, coisas que nós hoje não temos mais esse costume de ver. Lá era fichinha, e Deus fazia acontecer, e mesmo assim, eles vendo tantas coisas, eles ainda colocavam Deus à prova, eles ainda tinham medo, porque a mente dele ainda estava no Egito, a tal ponto que em um determinado momento, eles falaram: nós deveríamos voltar para o Egito, e morrer no Egito, e não morrer sobre as mãos desses gigantes. E aí, líderes e liderados, quem você está seguindo? Qual é a voz que você tem ouvido e você tem seguido? A voz das pessoas, dos líderes que querem te levar para cima, para frente? Ou você fica parado se lembrando do que ocorreu lá atrás, se lamentando do jeito que está hoje, falando que lá atrás que era o bom, que lá que tinha comida, que lá eu tinha sossego, sendo escravo? A voz que você está ouvindo, ela vai te levar aonde você ou pretende conseguir através de uma luta, ou você vai conseguir sem luta nenhuma através do medo, e você vai chegar num ponto de desgraça. Temos que tomar mais um cuidado. A palavra fala também em gerações. Eu sou uma geração no qual a minha mocidade, na década de 80, final da década de 80, a nossa preocupação não era exclusivamente com tecnologia de ponta. A nossa preocupação era saber ligar um computador, saber mexer com o editor de texto, com uma planilha Excel, fazer alguma coisa. Você já sabia muito. Hoje não, nós temos que dominar comunicação, high-tech, celular, desktop, notebook. É outra geração. Quando uma geração deixa de fazer o que ela tinha por responsabilidade de fazer, na palavra, Deus encosta essa geração, e Ele tem paciência suficiente para fazer o filho dessa geração nascer, crescer, e Ele vai usar uma outra geração, porque essa geração aqui se acovardou, essa geração aqui teve medo. O que é que aconteceu com esse povo? E o texto narra, Deus até falou: esse povo não vai pisar na terra, porque estão brincando comigo, porque não estão obedecendo, porque diante de tantas coisas que eu fiz, eles ainda não acreditam no que eu posso fazer e no que eu prometi para eles. Conclusão? Veio uma nova geração, foi 40 anos rodeando num deserto, e as pessoas foram morrendo, e não pisaram. E eu falei para vocês que tem duas visões, e a visão positiva do Josué e Caleb foram os únicos dois daquela antiga geração que conseguiram pisar na terra prometida, junto agora com a nova geração.
de novo. E a sua visão de futuro? Como é que está a sua visão de futuro? O que eu aprendi? Eu aprendi 8 coisas estudando esse texto, e vou falar para vocês. Primeiro, e está lá no texto também, de Números 13 a 14. Primeiro, Deus tinha promessa para esse povo? Tinha, positivo. Deus tinha promessa. Deus prometeu que ia tirar eles do Egito e ia colocar numa boa terra. Mas devido à murmuração, devido às queixas, devido a ser vergonhice, o povo foi ficando no deserto. Mas a promessa Deus cumpriu, porque o povo, passado 40 anos, os 2 que eu acabei de falar para você, e essa nova geração, agora pisaram na terra firme. Eu tenho certeza que Deus tem promessa na sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem promessa na sua vida, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir se você assim acreditar nessa promessa. Não é pelo fato de ser uma promessa que efetivamente vai acontecer. Vai acontecer se você crer. Quando Ele falou lá que vai tirar todo mundo do deserto para ir para a terra prometida, nós estamos falando de centenas de pessoas. Porém, essa geração toda foi dizimada, com exceção de 2 pessoas, mas a promessa continuou. Se Deus tem uma promessa na sua vida, vai se cumprir se você, como a palavra diz, estiver com Deus, estiver obedecendo, estiver na companhia dEle, tudo vai acontecer a teu favor, para que as promessas aconteçam. Leve o tempo que for. E só não aconteceu ainda, talvez porque você não está preparado. Porque se tivesse, já estava nas suas mãos aquilo que Ele falou que vai te entregar. E eu creio que vai te entregar. Segunda coisa que eu aprendo: Deus tem estratégia. Não foi a qualquer momento. Deus escolheu os líderes. Para quê? Para verificar o caráter desses líderes. Porque o líder pode te levar para cima, como eu disse, mas como também pode te levar para o buraco. E olha só o que aconteceu. Ele montou uma estratégia. Selecionou 12 líderes e colocou à prova. E verificou que dos 12, somente 2 estava contento. A grande maioria foi, infelizmente, decepção para Deus. O que eu aprendo com isso? Nem todo mundo que está ao teu lado quer fazer você crescer. Nem todo mundo que está ao seu lado quer ver o teu bem. Muitas vezes você está numa multidão de pessoas, na verdade você está sozinho. Pessoas estão ao seu lado, mas elas não estão com você. Ora, se tem alguém que você precisa estar 24 horas, é Jesus. Porque esse não vai te trair, esse não vai te deixar só, esse não vai te desamparar. Numa quantidade de 12, pouquíssimos foram aqueles que realmente abraçaram a causa, não esqueceram quem estava guiando eles e foram recompensados por isso. Terceira coisa que eu aprendo: Deus deu objetivo específico. Ele falou para Moisés: achamos 12, qual era o objetivo? Qual que era a meta? Qual que era a missão? Vai à terra, espia a terra e traga um relatório. Mas gente, alguém, seja verdadeiro, alguém já se perguntou por que Deus fez essa parada para montar essa estratégia e testar? Ele não poderia apenas e tão somente, em vez de passar por tudo isso, ele falar assim: Moisés, chama os 12 líderes, de 12 líderes, cada um vai chamar 500 homens, os melhores, vai lá e rufa o pau no povo de lá, que é a terra de vocês. Ele poderia, porque a vitória era certa, porque Deus estava com eles. Mas Deus não, Ele deu um break, chama os 12, vai lá, verifica. Por que isso? Porque Ele precisava, não só Ele, porque Ele conhecia o coração das pessoas, mas Ele queria mostrar que nem todo mundo, nem o conjunto que estava ali ao redor, estava de acordo com a vontade de Deus, porque era um povo sem graça, era um povo que só vivia reclamando, tinha tudo na mão, mas só vivia reclamando. E reclamando de quem? De Deus. Reclamando de quem? Dos líderes. E aí, meu filho, não é todo líder que aguenta, e Deus também não aguentou.
Deus também não teve essa paciência toda. O tanto de coisas que ele fez, e o povo ainda brincava com as maravilhas de Deus. E de Deus, a palavra fala, a gente não brinca. Quarta coisa que eu aprendo: um relatório, uma análise. E aí eu falei para vocês, uma visão positiva, e eu vou ler para vocês, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, está lá no capítulo 13, no verso 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Olha uma visão positiva de um líder. Ele não olhou pela dificuldade, ele não olhou pelas circunstâncias, ele olhou pelo que ele acreditava e por quem ele acreditava. E ele falou: epa, vamos contra eles, que nós certamente vamos vencer. Agora olha uma visão negativa, isso está no verso 13, 31, diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha a visão distorcida, a visão humana. E a visão humana, irmãos, muito cuidado. A visão humana, ela tem um poder extraordinário de fazer você cair em todas as áreas de sua vida. Se você não tiver respaldado espiritualmente, infelizmente, eu estou falando isso porque eu passei por isso, e a grande maioria das pessoas que eu sou envolvida também já passaram por isso. A quinta coisa que eu também comentei aqui: conclusão da visão negativa, troca de gerações. Irmãos, mês que vem essa igreja vai fazer 12 anos. Eu tenho um arsenal, eu tenho seguramente quase 1000 fotos no meu arquivo pessoal. E eu já vi centenas de pessoas que passaram por esse ministério. E eu ouvi muitas promessas que Deus lançou para essas pessoas e prometeu que iria cumprir ainda nesse tempo, nesse lugar. Aonde estão essas pessoas? Eu não sei. Mas eu sei que infelizmente não estão nesse ministério. Por motivo A ou B, elas tomaram a decisão de se ausentar desse ministério. Ah, mas e a promessa de Deus? Vai acontecer. Vai acontecer. Se não aconteceu com essas pessoas, veio uma nova safra, e como tem acontecido, e essa nova safra vai fazer acontecer. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso e não abro mão das promessas que Deus tem para a minha vida e para a minha família, porque o que vai acontecer comigo vai impactar toda, não só a minha geração, mas vai impactar nas próximas da minha família. Toma muito cuidado com isso. A decisão que você toma hoje, ela não reflete só em você, ela reflete na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, na tua casa, no teu trabalho. Então seja sábio na hora de tomar decisões. Eu quero falar, no sétimo, eu quero falar sobre um judeu chamado Victor Franklin. Ele, em 1945, ele foi caçado e preso. A equipe de Hitler pegou esse cidadão, até então jovem, bem jovem, e o prendeu em um determinado lugar. Passou um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, e ele continuava preso. E graças a Deus não mandaram ele para a Câmara de Gás, mas ele continuava preso. Todos, sem exceção, que estavam presos junto a eles,
morreram. Todos morreram, menos ele. E foi feita uma pesquisa, uma entrevista com ele. E ele também escreveu no seu livro chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Perguntaram para ele: mas o que fez você se manter vivos enquanto todos morreram? Sabe o que ele disse? Ele disse assim: sempre que eu podia, eu achava um pedaço de papel e eu escondia, ou eu desse sopa ali, eu pegava um pedaço de papel e eu escrevia todos os dias, da seguinte forma: eu vou sair daqui um dia, eu vou estudar, eu vou ser psicólogo, eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou relatar tudo o que está acontecendo, para que nunca mais aconteça isso no mundo, eu vou ajudar pessoas. Ou seja, não importa quantos anos ou quantas décadas que ele ficou lá, ele ficou se enchendo de esperança, enchendo de fé. E eu estou falando isso por quê? Porque era justamente o que Caleb estava fazendo, se enchendo de fé, se enchendo de esperança. Conclusão: mais ou menos em 1948, quando terminou a guerra, melhor dizendo, quando terminou a guerra, foi libertado esse povo. E lá estava ele, com as suas dezenas de cartas que ele escrevia, se animando e animando algumas pessoas. Mas a grande maioria, igual aqueles 10 líderes, ou igual aquele povo que seguia, aqueles 10 líderes, todos morreram. Porque na sua mente morreu também a esperança, porque em sua mente morreu também a fé. E quando você perde a fé, quando você perde a esperança, o teu corpo sente, e você deixa de existir. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm até facilidade de pegar algumas doenças, porque a vida não presta, porque está tudo ruim, porque só fulano tem sucesso, o outro ciclano lá, meu vizinho, comprou um carro diferente, a minha prima comprou uma casa e eu estou numa situação difícil. E fica com aquele rancor, aquela coisa horrível dentro, e o corpo vai sentir. E a palavra fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se você está se alimentando dessas energias, dessas mágoas, desses rancores, não é o Espírito Santo que vai habitar dentro de você. Logo a luz não vai estar dentro de você, logo vem a treva, e a treva gosta de uma doença tremenda. Aí é a hora. Então esse escritor que tornou-se escritor, ele viveu muitos anos e relatou isso, e deixou claro: a fé e a esperança é o que fazia ele todos os dias ser o vencedor que ele se tornou. Escreveu um livro, tornou-se aí um best-seller, virou um consultor em relação a estudo de mente humana, e até hoje os livros deles aí são um dos mais vendidos. Qual é a conclusão que eu chego de tudo isso? E aí vou falar para você o que eu descrevi como conclusão. E é uma afirmação que eu vou te falar. Como você enxerga o futuro, como você age no presente, embasado em uma palavra e em uma fé sólida, gerará o resultado esperado. Eu vou repetir para você: como você enxerga o futuro, como você age no presente, embasado em uma palavra e uma fé sólida, gerará o resultado esperado. Muitos, infelizmente, têm reclamado da vida, reclamado de todas as coisas que estão acontecendo e não estão tendo resultado. E por que para outros os resultados estão vindo aí com uma carreta cheia de bênção? Será porque Deus prefere aquele do que aquela outra pessoa? Não. Porque quando você tem certeza de quem você é, filho de quem você é, quando você sabe das promessas que Deus tem na sua vida, e você sabe que Ele vai se cumprir, e você dá glória a Deus por isso, e você age
no momento certo de agir, os resultados vão acontecer. E quando eu digo age, é uma ação. Muitas vezes, irmãos, você ficar quieto no canto é uma ação, e parar de ficar zanzando, parar de ficar falando demais, e vai fazer análise, vai ver o que está acontecendo na sua vida, vai ver se Deus está contente com aquilo que você está fazendo, vai ver se o que você está fazendo vai gerar resultado para essa geração e para a geração futura. Porque se não tiver, meu irmão, às vezes você já está até morto e não sabe, espiritualmente falando. E aí o que acontece? Outras gerações estão vindo e vai fazer aquilo que era para você fazer, que era para você agir, e você não o fez. Não deixa que fulano vai, não deixa que cicrano vai. Prova disso são os momentos que nós temos passado aqui de comunhão na sede. Na verdade, nós temos 2 ou 3 semanas fazendo manutenção. De 12 tribos veio 10, veio 2 tribos, fazendo uma comparação. É a minoria, mas nós não vamos desistir. Por quê? Porque nós cremos numa visão. Esse ministério, essa igreja tem visão, ela sabe onde ela quer chegar, mas a visão não é do homem, não é do bispo, não é do pastor, essa visão é de Deus. Mas Deus precisa de homens e mulheres dispostos a participar dessa visão, a cumprir essa visão e fazer acontecer da forma que Ele quer. E nessa noite nós queremos te convidar a você não apenas ser um envolvido, mas você ser um comprometido com essa obra, com a obra de Deus, porque essa obra não é de homens. Qual é a maior coisa que Jesus pediu para nós? Vamos evangelizar, e nós estamos fazendo o nosso papel. Aqui é uma forma, essa transmissão é uma forma, mas precisa de mais. Nós temos 12 ministérios que precisam de pessoas, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas para ingressar nesse ministério, para fazer isso aqui crescer, mas crescer não exclusivamente em quantidade, mas em pessoas de qualidade, que queiram arregaçar a manga, igual Josué e Caleb, e fazer as coisas acontecerem. O resultado, você terá uma vida melhor, pode ter certeza, porque Deus honra quem dá honra a Ele, e a sua geração também será extremamente abençoada. Mas você tem que fazer a sua parte. Enquanto isso não acontece, irmão, o peso cai sobre poucos, e esses poucos estão carregando o piano, e o piano é pesado. Então eu te convido, venha nos ajudar a fazer desse piano uma orquestra, para adorar exclusivamente ao único, ao exclusivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Você é líder nato, faça por onde a sua liderança ter resultados, mas embasado na promessa e na palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Você pode sim, eu creio que você consegue, mas você tem que acreditar em você, e fazer dessa crença um tanque cheio de fé, e ir para cima, arregaçar a manga, porque aqueles que foram junto a Cristo, nada conseguiu segurá-los. E essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Não é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de ânimo, porque Deus precisa de você para contribuir na obra em todas as áreas. Nós precisamos de pessoas que querem nos ajudar, e esse alguém, pode ter certeza, é você. Pergunte ao Espírito Santo, fala para ele testificar para você. Muitos agora estão falando: poxa, mas o que eu tenho feito? Já é o Espírito Santo questionando você. O que você quer fazer? Até quando você vai ser apenas mais um? Até quando você vai falar: não, deixa que lá tem as pessoas que fazem? Olha o que aconteceu com os 10, o resultado, e olha o que aconteceu com os 2.
toda a geração desses dois foram abençoados. Não é eu que estou te prometendo bênção, porque eu não tenho bênção para te dar. Todas as bênçãos, ela vem do céu, vem do trono de Deus para a sua vida. Eu não perco uma bênção que saia desse ministério, e eu vou anotando. Eu vou abrir aqui com vocês, irmãos, uma particularidade. Tudo isso aqui que você está vendo são bênçãos de Deus para a minha vida, todas elas, e eu não abro mão de nenhuma bênção que Deus deu para mim, e eu não quero nada que não seja o que Ele tem para mim, eu só quero o que Ele tem para mim. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, e eu quero dizer que essa palavra, lá em Números 13 e 14, ela está para você hoje, porque Deus quer mudar a sua vida, mas você vai ter que fazer parte do grupo dos dois, o grupo de resultado, o grupo que vai para cima, mas é o grupo que está andando segundo as ordenanças de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos em casa, só feche os seus olhos e esteja atento aos seus ouvidos por essa oração que a gente vai fazer agora. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, amado de nossas almas, Senhor, lá no deserto, em meio a centenas de pessoas, o Senhor escolheu 12 líderes, Pai, e desses 12 líderes, Senhor Jesus, apenas 2 ouviam a Tua voz. Senhor, em outro momento a Bíblia nos fala sobre Gideão, onde tinha 32 mil, Senhor, homens, e somente 300 ficaram, Pai. E aí eu entendo, Pai, que o Senhor não trabalha com quantidade, que o Senhor trabalha com qualidade e com pessoas específicas. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse ministério, o Senhor tem liberdade em nós, que o Senhor vai testificar no coração e no entendimento dessas pessoas que estão nos ouvindo, testificar com eles e perguntar para ele: o que é que vocês estão fazendo? Eu te chamei para uma obra grande, eu tenho te chamado, e o que você tem feito? Eu te chamei para ser um dos 300, eu te chamei para ser Caleb. Seja um Caleb, mas seja um Caleb que faz acontecer. Seja um Neemias. Você é líder nato. A palavra diz que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te coloquei o nome, eu te peguei pelas tuas mãos. Deus está chamando líderes nessa noite para fazer a diferença entre os iguais. Deus está fazendo pessoas para que façam uma reflexão sobre tantas murmurações, tantos questionamentos, mas pouca ação, pouca ajuda, muita reclamação, mas pouco suor. Deus quer fazer algo diferente e vai fazer com todos aqueles que já se levantaram, estão se levantando, para que a obra dele cresça, e cresça de forma organizada, de forma decente, de forma que as pessoas não vão nem precisar abrir a boca, e as pessoas vão falar: esse pessoal é do Ministério Ágape Nova Aliança. E todo aquele que tem falado mal desse ministério, como os 10 líderes, infelizmente eles não vão ter o que colher. Mas você que quer fazer a diferença para a sua vida, para a sua geração, tome as decisões certas, busque a palavra do Senhor diariamente, seja íntimo do Pai. Ele quer fazer de você um vaso novo. Muitos desses líderes,
Ele vai quebrar como um jarro, mas Ele com as suas próprias mãos vai construir um jarro novo, mas do formato dele, não do formato seu. Ele quer dar o melhor para você, mas Ele também vai testar o seu caráter, porque Ele precisa que você se conheça, para que você não reclame: eu sou o melhor, tudo que eu consigo é por meus méritos. Muitas vezes Ele vai te quebrar, e vai dar condições de você se reerguer 10 vezes mais, mas Ele vai querer saber se você é uma dessas pessoas que ficam murmurando, reclamando, falando e nada ajudando. Senhor Deus, eu peço uma bênção diferenciada, Pai, porque sei que as bênçãos, Pai, só pode vir do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, todas as famílias, Senhor, que estão de coração aberto para uma transformação de dentro para fora. Que o Senhor venha fazer a diferença, que o Senhor venha fazer eles refletirem, fazer uma análise da terra interna, e reconheçam que dessa terra interna pode sair muitos bons frutos, porque essa terra interna, Senhor, que é o corpo do Espírito Santo, tem plantações espirituais que vai gerar o melhor fruto, que é o amor. E esse amor será dividido, Senhor, entre muitos, não só dentro de casa, não só nessa cidade, não só nesse país, mas em muitos países, e através dela em muitas gerações, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha abençoar a nova geração que está vindo, que essa geração reconheça que o Senhor está preparando, e que o Senhor, Pai, tenha bondade com a geração que está acomodada. Em nome de Jesus eu vos peço, cuida de nós, faça de nós, Senhor, todo o seu querer. Paulo já tinha nos ensinado, Pai, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo sofreu, Pai, nós precisamos sofrer. Se nós precisamos sofrer, Pai, nós vamos sofrer, sabendo que a nossa visão, alinhada à visão de Cristo, se cumprirá no seu devido tempo. Que todos possam ter, Pai, uma semana, uma continuidade de semana abençoada, embasado na palavra, Senhor, e solidificada na rocha, na pedra que é Cristo. E como eu sempre tenho falado, guiado pelo Teu Santo Espírito, através do caminho que é Cristo, em direção à glória que é estar com Deus. Que Deus te abençoe, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que a bênção do Espírito Santo de Deus entre dentro de você agora. Derruba todo medo, tudo que tem te amarrado, tudo que tem te feito tristeza, tudo que tem te feito sofrer, e receba agora na sua casa o poder do Espírito Santo na sua vida, porque você começa a ter uma vida nova hoje, em nome do Senhor Jesus.